Você já se perguntou como um pequeno grupo de seguidores de Jesus em Jerusalém cresceu para se tornar uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo? Vamos fazer uma viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos, começando pelos primeiros capítulos. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para seus discípulos. Na ascensão, ele os instruiu a esperar pelo Espírito Santo antes de deixá-los. Não muito depois, durante o festival de Pentecostes, aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, marcando o nascimento da igreja cristã. Esse evento foi transformador. Os discípulos, que eram comuns, agora estavam cheios do Espírito Santo. Eles podiam falar em várias línguas, capacitando-os a compartilhar o Evangelho de Jesus a longas distâncias. Esse foi o momento que deu início à rápida expansão do cristianismo. Então, da próxima vez que você se perguntar sobre o crescimento do cristianismo, lembre-se disso. Esse evento de Pentecostes acelerou a rápida expansão do cristianismo. Eles curaram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Isso atraiu muitas pessoas e abriu portas para eles compartilharem a mensagem de Jesus Cristo em Jerusalém. O serviço deles encontrou resistência das autoridades religiosas. Os líderes judeus ficaram perturbados com os ensinamentos dos apóstolos, considerando-os uma ameaça à própria autoridade e à ordem religiosa estabelecida. Eles confrontaram Pedro e João, levando-os à prisão e ao julgamento. Mas nem mesmo as paredes de uma prisão podiam conter as boas novas. Pedro e João, não intimidados por suas circunstâncias, continuaram a pregar o Evangelho e compartilhar a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Apesar da oposição, a mensagem de Jesus era poderosa. O Evangelho se espalhou além de Jerusalém, alcançando a Judéia e Samaria. Filipe, um dos apóstolos, desempenhou um papel significativo nessa expansão. Ele foi até a Samaria, uma região geralmente evitada pelos judeus devido a conflitos históricos. Mas Filipe viu além das diferenças e pregou, curou os doentes e fortaleceu a fé dos crentes, atraindo novos seguidores. No entanto, o evento mais dramático durante esse período foi a conversão de Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos, que depois seria conhecido como Paulo. Na estrada para Damasco, ele teve um encontro com Cristo que mudou sua vida. A partir desse momento, Saulo se tornou Paulo, um servo dedicado de Cristo, espalhando o Evangelho com fervor inabalável. A conversão de Paulo foi um ponto de virada significativo, não apenas em sua vida, mas também na expansão do cristianismo. Paulo, que antes perseguia os cristãos, se tornou um dos apóstolos mais influentes. Sua transformação foi não apenas pessoal, mas também instrumental na expansão do cristianismo além das comunidades judaicas. Paulo, junto com Barnabé, embarcou em várias jornadas missionárias, levando a palavra de Cristo para longe e para perto. Suas viagens os levaram por Chipre e Ásia Menor, onde enfrentaram tanto aceitação quanto rejeição. Eles pregaram o Evangelho em cidades como Antioquia, Iconio e Listra, estabelecendo comunidades cristãs nesses lugares. Sua mensagem era clara e profunda, enfatizando que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não pela observância da lei judaica. No entanto, à medida que o cristianismo começava a se espalhar entre os gentios, surgiram algumas questões. A mais importante delas foi a questão da circuncisão, um ritual importante para os judeus. Deveriam os convertidos gentios ao cristianismo serem circuncidados de acordo com a lei judaica? Isso levou ao que é conhecido como o Concílio de Jerusalém, uma reunião importante de líderes cristãos. Houve debates intensos no concílio. Alguns argumentaram que os convertidos gentios deveriam seguir a lei judaica, incluindo a circuncisão. Mas Paulo e Barnabé discordaram. Eles argumentaram que a fé em Cristo era o único requisito para a salvação e que impor a lei judaica aos convertidos gentios criaria barreiras desnecessárias para a aceitação do Evangelho. Após muita discussão, o Concílio de Jerusalém decidiu a favor de Paulo e Barnabé. A decisão foi que os cristãos gentios não precisavam ser circuncidados ou seguir estritamente a lei judaica. Em vez disso, eles foram solicitados a se abster da idolatria, imoralidade sexual e consumo de sangue, em respeito às sensibilidades judaicas.
Essa decisão no Concílio de Jerusalém pavimentou o caminho para o Evangelho se espalhar entre os gentios, ampliando ainda mais o alcance do cristianismo. Foi um momento marcante que marcou uma mudança na comunidade cristã primitiva, preparando o terreno para que o cristianismo se tornasse uma religião global. Apesar da perseguição, prisão e julgamento, Paulo permaneceu firme em sua missão. O apóstolo Paulo, que antes perseguia ferozmente os cristãos, tornou-se uma das figuras mais influentes na igreja primitiva, espalhando o evangelho para longe e para perto. Mas esse caminho não foi sem suas dificuldades, como vemos nos últimos capítulos do livro de Atos. O caminho de Paulo se tornou dramático em Jerusalém, onde foi preso pelas autoridades religiosas. Acusado de ensinar contra a lei de Moisés e desrespeitar o templo, ele foi levado ao Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico, mas Paulo nunca recuou da sua fé e aproveitou para testemunhar de Jesus a todos que iam em sua residência onde cumpria prisão domiciliar. Finalmente, quando fora condenado à morte capital, ele escreveu a seguinte mensagem para os cristãos: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé." Que o exemplo de fidelidade de Paulo a Deus seja referência para todo cristão sincero.